noite. Ah, gente, que desânimo. Boa noite. Por que será que o ser humano precisa ser assim? Que maravilha, né? A gente poder se encontrar numa sexta-feira maravilhosa, porque não está chovendo, e se estivesse chovendo também seria maravilhosa, né? Para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho. E aproveitando então que todo mundo está animado e deu esse boa noite maravilhoso, nós vamos nos harmonizando e agradecer a Deus, a Jesus e essa espiritualidade maravilhosa por mais uma oportunidade de nos reunirmos para o estudo do Evangelho. Sabemos que todas as sextas-feiras estamos aqui e este mundo espiritual está aqui conosco, nos intuindo, nos protegendo, muitas das vezes nos carregando, e esta certeza é uma satisfação muito grande para cada um de nós. Por isso dizemos sempre, obrigado, Senhor, pela oportunidade, e que, por mais que agradeçamos, sempre vai ser muito pouco por tudo que recebemos. Pedimos então ao mentor espiritual das nossas palestras doutrinárias para juntos darmos por iniciado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos ter o nosso querido irmão Márcio Amaral, por favor, que vai nos falar o item 116 do Fonte Viva. Era para ele ter um cartaz ali, mas a moça botou o cartaz numa pessoa diferente, em nome diferente. Eia Avante, é isso? Agora. Agora, Eia Agora. Por favor, querido. É agora? É agora. O Márcio vai ficar conosco então até às 8 horas, nos falando sobre o Fonte Viva. Obrigado. Obrigado. Eu esqueci que tu era tão Já alto. ficou. Marlene, deixa só a minha cabeça que daí fica... Senão vai ficar só o peito do rapaz. Mas a Débora também? Oi? Pode sim, pode Vamos lá, fazer. então. Uma pequena diferença. Uma boa noite a todos e a todas. É sempre motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos presentes aqui nessa casa, né? E é tão bom vir aqui, a gente é recebido com tanto carinho, com tanto afeto. O trabalho tem que ser feito. Jesus trabalhou muitas vezes em lugares que ele não era bem quisto, mas que é muito melhor chegar aqui na luz eterna e ser recebido dessa forma calorosa, é melhor. Então a gente agradece a todos os trabalhadores encarnados, aos trabalhadores desencarnados responsáveis pela manutenção dos trabalhos desta casa. O tema que foi proposto esta noite está lá no livro Fonte Viva, que é a lição número 119, que tem um título bem interessante. É uma interjeição que fala assim, eia, agora. Eu fui procurar, né? O que é eia? É uma palavra que a gente não fala muito, né? E eia é uma interjeição de ânimo. É uma espécie de vamos, avante, tenha ânimo, é agora. E eu vou ler para vocês aqui essa passagem do item 119 do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Ei agora, vós que dizeis amanhã. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13. A mensagem é esta. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Provavelmente o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida a distensão, o problema talvez surja mais complicado, a oportunidade de ajudar não será repetida, a boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta,
aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho, na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Eu vou iniciar a nossa atividade com uma parábola contada por Jesus, que está lá em Mateus 25. Essa é uma parábola que não é muito trabalhada, poucos a conhecem. Nesse capítulo nós temos a famosa parábola dos talentos. Mas antes de falar a parábola dos talentos, Jesus nos traz uma parábola que vai ser chamada da parábola das 10 virgens. Conta-se que, segundo a tradição, quando nós tínhamos as bodas, um casamento, o noivo, para adentrar a festa, ele era precedido de 10 mulheres que tinham uma lamparina. Elas iluminavam a lamparina, iam na frente para que o noivo pudesse chegar nas bodas, no casamento. E Jesus nos conta que o reino dos céus é semelhante a essa boda. Ele conta a Jesus que nós tínhamos 10 mulheres com as suas lamparinas, sendo que 5 mulheres se prepararam, colocaram óleo na lamparina e ficaram esperando que o noivo chegasse. As outras 5 mulheres, como não sabia exatamente a hora que o noivo chegaria, falaram, depois a gente procura arrumar um óleo para a lamparina. E elas dormiram. Quando chega a meia-noite, se escuta um burburinho. O noivo está chegando, o noivo está chegando. Aquelas que estavam com a lamparina cheia de óleo se levantaram prontamente para iluminar o caminho e adentrar a festa. As outras 5 se apavoraram e falaram, agora, como é que a gente vai acender a nossa lamparina? E se voltam para aquelas 5 que tinham óleo e falam, dá um pouco do teu óleo para a gente. Aí a outra fala, olha, não é possível, porque se eu repartir meu óleo vai faltar para mim. Mas eu dou uma dica para vocês, saiam enquanto é tempo, procurem o óleo e voltem. E assim elas fizeram. Saíram para procurar o óleo para encher a lamparina. Quando elas voltam, já está todo mundo na festa. E Jesus conta que essas mulheres batem na porta para adentrar a festa. O noivo se volta para elas e fala, olha, não conheço vocês. Não te conheço, nunca te vi. Não deixaram que aquelas mulheres entrassem na festa. Essa história que Jesus nos conta lá em Mateus 25, ela traz inúmeras interpretações. Mas, para nós espíritas, nós podemos compreender que essa lamparina somos nós. Cabe a nós iluminar os nossos caminhos. Que brilhe a vossa luz. Mas que para a luz brilhe em nós, é necessário que nós tenhamos o óleo para alimentar essa luz. E qual seria o óleo que alimenta a nossa luz? Que faz com que a nossa luz brilhe, alumie? São as nossas virtudes espirituais. Aquelas 5 mulheres, elas deixaram para depois, para fazer o trabalho que era necessário. E muitas vezes nós temos consciência, hoje, com o Evangelho de Jesus, o que nós devemos fazer para que a nossa luz brilhe.
mas muitas vezes nós deixamos para depois, para adquirir esses bens espirituais. Postergamos, vou falar uma palavra difícil, não vou ver se não me gaguejo aqui, procrastinamos, né? Essa necessidade para as nossas vidas. Evidentemente, nós vivemos num mundo que é muito material. E nós corremos atrás das coisas que são de ordem material. E é evidente, para eu estar aqui conversando com vocês, eu tenho que me alimentar, tenho que ter uma casa para morar, tenho que beber, tenho que ter água para beber. E isso são coisas que são necessárias para a nossa existência. Mas a nossa vida vai além do material. O Espiritismo, ele vem combater o materialismo. O Espiritismo veio nos mostrar que a nossa vida não se resume àquilo que a gente se alimenta, àquilo que a gente tem, àquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos. A nossa vida está muito além disso. É necessário que nós tenhamos uma sustentabilidade espiritual. Tivemos no mês, agora mês retrasado, né, o Setembro Amarelo, e muitas vezes a gente observa pessoas que do ponto de vista material têm tudo e sentem um vazio existencial. Observamos pessoas, entre aspas, vou botar aspas aqui, que aparentemente têm tudo e que atentam muitas vezes contra a própria vida. E às vezes as pessoas materialistas olham, mas o que está acontecendo com fulano? Tem tudo. Mas será que tem tudo? Será que a nossa vida se resume a tudo isso? Somente de ordem material? A gente vai lembrar, mais uma vez, do nosso Mestre Jesus, que quando ele faz o milagre lá da multiplicação, né, dos pães e dos peixes, conta-nos que depois que ele faz isso, um monte de gente sai atrás dele. Ficaram maravilhados. E conta-se que esse povo que vai atrás de Jesus, e Jesus fala para o povo o seguinte: olha, vocês estão aqui me procurando, não pelos bens espirituais, mas vocês estão procurando pelo pão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: trabalhai pelo pão que permanece, e não pelo pão que perece. Então, quando a gente fala eia agora, é uma interjeição porque é chegado o momento de nós abrirmos os nossos olhos e irmos em busca do óleo que alimenta e brilha a nossa luz. Evidentemente, Jesus é um sol, um Francisco de Assis é um farol, e a gente mal é um vagalume, né? Que às vezes acende a luz, daqui a pouco apaga. A nossa vida é assim, não é todo tempo de luz, daqui a pouco dá uma apagada, que é um vagalumezinho. Mas só é pedido de nós aquilo que a gente é capaz de oferecer. Deus, em sua magnífica bondade, vai exigir de cada um aquilo que pode dar. Então a gente é um male, um vagalume. Mas nós temos a nossa, como é que eu vou dizer, o nosso dever de trabalhar para adquirir essas virtudes. Temos outra parábola também, que fala que um homem havia plantado e teve uma colheita enorme, uma colheita muito grande, muito grande. E ele olha toda aquela colheita dele e ele observa o seguinte: olha, eu não tenho celeiro para guardar tudo isso. Aí ele pensa assim: já sei o que eu vou fazer. Vou construir novos celeiros
E depois que eu guardar tudo aquilo que eu adquiri, eu vou dizer para minha alma: agora descansa, bebe, goza de tudo isso que tu construiu. Nessa mesma noite, Deus aparece para ele e fala: insensato que tu és, a tua vida vai ser tirada dessa noite. E o que tu construiu é para quem? Foi para quê? O material, em detrimento, muitas vezes, do espiritual. Essa construção é uma construção que a gente faz tijolinho por tijolinho. Hoje, nós já temos a receita. Nós já temos um GPS seguro que vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Nós temos o Evangelho. Nós temos a Boa Nova, que vai nos trazer esse guia para que a gente consiga evoluir. Chico Xavier escreveu mais de 400 obras, né? E tem algumas obras de Chico que são os títulos bem interessantes para o tema de hoje, né? E agora, né? Tem um livro de Chico Xavier chamado Hora Certa. E nesse livro, Hora Certa, nós temos a seguinte mensagem. Olha que interessante. Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Auxilie os outros enquanto os dias te favorecem. Faze o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora do tempo ou tarde demais. Tem uma frase de Chico, célebre, que ele diz, né, que é impossível a gente voltar atrás e fazer um novo começo. É impossível a gente voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é possível a gente fazer hoje um novo começo para ter um futuro diferente na nossa existência. Muitas vezes, nós não procuramos nos melhorar porque ficamos presos às coisas do passado. É natural, muitas vezes, que eventos ruins, coisas não boas que a gente tenha feito no passado, possam servir para nós de obstáculo para a nossa evolução. Mas olha que coisa interessante, né? Deus é tão bom, que Ele nos deu o dom do esquecimento nessa reencarnação. Se nós soubéssemos tudo o que nós já fizemos, muitas vezes aquilo poderia nos paralisar. Se eu soubesse, por exemplo, que a filha que eu tenho hoje possa ter sido uma inimiga no passado, talvez a gente ficasse paralisado. Mas nós recebemos a bênção de esquecer, entre aspas, o passado, para que a gente consiga fazer um novo começo, para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga evoluir. Só que a gente não pode deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. As coisas materiais nos prendem. Mas que bom que a gente está numa sexta-feira, né, sentado, ouvindo um cara falar, né, e tudo que eu falo é para mim, tá? Sobre as coisas necessárias para que a gente consiga nos tornar pessoas melhores. Eu falei para vocês que tem um livro do Chico chamado Hora Certa. Mas também tem outro livro do Chico chamado Sinal Verde. Se alguém já teve contato com esse livro, né? E nesse livro chamado Sinal Verde, nós temos a seguinte mensagem. Olha que coisa interessante. Cada momento de oportunidade para o bem é comparado a um sinal verde, que deve ser aproveitado agora e não deixado passar.
quando nós nos deslocamos pelas ruas, pelas avenidas, e eu confesso que quando eu ando na Dorival eu me irrito muito, que deve ser das 59 até lá, o centro deve ser umas 40 sinaleiras, né? E a gente começa a pegar tudo fechado, né? Tipo, ah, meu Deus, lá, e para noutra, e vai parando, a pessoa vai se irritando, né? O sinal vai fechando para nós. Mas, do ponto de vista espiritual, não existe sinal fechado. Não existe sinal vermelho para aquele que procure fazer o bem. Nós temos uma onda verde, um sinal verde eterno para aqueles que procuram caminhar e trilhar e fazer o bem. Muitas vezes, eu falo por mim, nós acabamos adquirindo, entre aspas, desculpas para que a gente não consiga evoluir. Tem uma história de Chico Xavier no livro Lindo dos Casos de Chico Xavier, se não me engano, de Ramiro Gama, que conta a história que o Chico, ele trabalhava na Fazenda Modelo, depois ele ia para o centro espírita e quando acabava as atividades do centro espírita ele ia psicografar. Não pense que aqueles livros há 2000 anos, 50 anos depois foi psicografado de dia. Não, era de madrugada o horário que ele tinha para fazer toda essa obra. Aí conta que o Chico se perdeu no horário. Ficou psicografando até de madrugada e acordou tarde. Se acordou tarde o Chico. E ele saiu voando, como fala minha mãe, voando as tranças para trabalhar. Aí conta que ele nem pegou a charrete, foi correndo em direção ao trabalho. Aí conta que quando ele está andando assim, uma senhora na janela, Chico, eu quero falar contigo. Aí o Chico diz, não posso te atender agora. Na hora do almoço eu venho aqui te atender. Aí o Chico anda um pouco, e aí chega Emmanuel, né? Emmanuel fala para o Chico, volta lá. 5 minutos não vai fazer diferença na tua vida. Volta lá. E o Chico, obediente como volta. E a mulher fala assim, Chico, eu estava te esperando desde as 6 da manhã aqui. Eu sabia que tu ia voltar, ela dizendo. Sabia que tu ia voltar. E o Chico volta e conta no livro que ela precisava de uma orientação, ela tinha recebido uma receita espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, precisava de uma orientação. O Chico dá a orientação para ela e vai embora. Aí quando o Chico já está uns 100 metros para frente, Emmanuel fala para o Chico assim, Chico, olha para trás. E aí quando o Chico olha para trás, tem aquela mulher falando, vá com Deus. E sai da boca daquela mulher uma luz muito grande que atinge Chico Xavier. E aí a gente pergunta, né? Imagina se Chico não tivesse atendido, ela falasse, vá com o diabo, praga. Né? O que é chegar para ele? Né? E aí fica essa lição, muitas vezes, na nossa vida, a gente corre tanto, e é normal, tá? Corre tanto, que muitas vezes a gente não destina poucos minutos para nós mesmos, ou para nossa família, ou para ligar para alguém que está precisando. A vida é tão corrida, muitas vezes, que a gente fala, não posso na luz eterna hoje, porque vou ter que fazer uma atividade, não posso. E às vezes a gente podia. É necessário, muitas vezes, e aí a gente vai, renúncia. Existirão momentos na nossa vida que a gente vai ter que fazer escolhas. E muitas vezes algumas renúncias. Algumas podem ser maiores, outras menores, mas renúncias. Há quem deixe de ir na casa espírita muitas vezes para ver um jogo de futebol. Bem na quarta-feira tem o meu estudo, e na quarta-feira é o dia do jogo do meu time na Libertadores. Será que eu vou ou não vou? Eu gosto de futebol, tá? Eu assisto. Mas aí, coração na mão. Cumprir, vai renunciar. E são renúncias que muitas vezes são renúncias banais.
mas às vezes existem renúncias que são mais sérias. No livro Dias Venturosos, Amélia Rodrigues, ela vai nos relatar uma história que está no Novo Testamento, que vai ser a história do mancebo rico. E vai trazer uma visão espiritual para a história do mancebo rico, vai trazer outras informações que nós não tínhamos ali no Novo Testamento. E a Amélia Rodrigues conta que existia um jovem muito rico. Casa adornada com ouro, com joias, era de uma riqueza enorme. Mas aquele jovem sentia que algo lhe faltava. Aquele jovem sentia um vazio existencial. E aquele jovem ficou sabendo que o Mestre Jesus passaria por aquelas bandas. E esse mancebo, esse jovem, segundo Amélia Rodrigues, decide ir ao encontro do Mestre, Jesus. E ela conta que, quando aquele jovem vê Jesus, ele sente uma emoção tão grande. E sabe, de onde eu conheço? Eu conheço esse homem. Da onde eu conheço esse homem? E conta que esse jovem chega até o Mestre Jesus. E Jesus fala para ele: filho, vá, vende tudo o que tu tens, reparta aos pobres e segue-me. Muitas vezes as pessoas pensam que ele não foi por causa da riqueza. A Amélia Rodrigues conta que para aquele jovem não tinha problema nenhum deixar as posses materiais. Ele estava disposto a fazer isso. Só que esse jovem se volta para Jesus e fala: olha, mestre, semana que vem eu tenho uma competição em Cesareia. Eu contratei escravos, me exercitei, treinei 2 parelhas de cavalos fogosos e eu preciso ir para a competição. Ele estava disposto a deixar a riqueza, mas ele não estava disposto a largar as glórias, o orgulho, a vaidade, a bajulação de ser um vencedor daqueles jogos famosos ali. E ele fala para Jesus: é necessário mesmo que eu faça? Sim, larga tudo que tu tens e segue. E aí a Amélia Rodrigues fala que ele se volta para e fala: mas eu não consigo. Conta que a voz dele fica embargada, ele fala não e sai correndo. Vai embora. Não segue o Mestre Jesus. O que impediu aquele jovem de não seguir o Mestre não eram os bens materiais, mas é aquilo que o Livro dos Espíritos nos mostra como sendo o nosso maior defeito: o orgulho e a vaidade. Não segue. Uma semana depois, os jogos acontecendo, numa manobra infeliz, o jovem tomba na arena e as patas do cavalo passam por cima dele e abrem as entranhas desse jovem. E já no final da vida ali agonizando, ele lembra a figura do Mestre Jesus dizendo: vem e segue-me. Esse chamado é feito para nós todos os dias. O chamado de seguir o nosso Mestre Jesus. Mas muitas vezes, até para a nossa vivência, não é necessário que a gente largue tudo. Não é necessário que a gente faça uma revolução enorme nas nossas vidas. Não é isso. Às vezes, através das pequenas coisas, como os minutinhos ali que o Chico dedicou àquela senhora. Muitas vezes a gente pensa que a nossa missão vai ser uma missão grandiosa. Não é grandiosa. Muitas vezes a nossa missão é conviver bem com os nossos familiares. É conviver bem com os nossos filhos, com as nossas mães, com os nossos pais. É a nossa missão. E nós somos chamados a servir. Né? Tem um ditado que brinca, né, que fala que
não vive para servir, não serve para viver, né? Não, não é isso. Mas a gente tem que ter essa vivência servidora, de servir, de procurar auxiliar. Que a gente vai lembrar que, se o maior defeito de todos é o orgulho e a vaidade, a maior virtude que a gente pode ter, qual é que é? É a caridade. Que é ser bom, mas a gente brinca, né? Ser bom é ser bom de verdade. É ser bom com todos. Ser bom com ele aqui que me recebe, com um abraço tão caridoso, mas também ser bom com aqueles que não recebem com um abraço caridoso. Isso já é um desafio maior para todos nós. É possível ter o mesmo transporte de afeto que eu tenho por ele com o inimigo? Não. Os Espíritos falam isso. Não, eu não vou ter o mesmo transporte de afeto, de carinho que eu tenho com o João, com uma pessoa que me odeia. Não vou conseguir. Mas só o fato de eu não desejar o mal para aquele que não gosta de mim, já é uma evolução no mundo de provas e expiações, como o mundo que a gente vive. Ser caridoso, que vai fazer o quê? Aumentar lá na nossa lamparina a quantidade de óleo, para que a nossa luz brilhe. Ser indulgente, compreender as falhas dos outros, porque muitas vezes eu vejo, como fala Jesus, o cisco no olho do outro e não vejo a trave no meu. Então, ser indulgente é compreender que todos nós somos seres falíveis. Os outros, mas principalmente eu. E também ter a capacidade de perdoar. Jesus é bem interessante que, se a gente analisar, eu estou numa casa chamada Luz Eterna, né? Tem luz, né? Jesus faz muita analogia com a luz. Que brilha a vossa luz, eu sou a luz do mundo. E a luz serve para quê? Serve para iluminar. Iluminar o quê? As trevas. Assim como Jesus fala da luz, ele também fala das trevas. Caminhar no escuro é horrível. Tenta caminhar no escuro, né? A gente fica completamente desnorteado. E quando a gente caminha no escuro, a gente está muito mais suscetível de quê? De cair. Tropeçar e cair. Então, para que a gente possa caminhar com segurança, precisa da luz. Então, quando nós iluminamos o nosso caminho, a gente consegue observar os obstáculos, as dificuldades, a gente desvia, a gente vai por ali, vai por aqui e consegue andar. Não quer dizer que não vai ter obstáculo. Os obstáculos vão existir. No mundo de provas e expiações, eu sou cristão, nada de difícil vai acontecer comigo. Não, nada disso. Mas tu vai ter uma luz que vai ser capaz de te guiar e te mostrar como tu vai transitar, passando por cima de uma coisa, passando por cima de outra e avançando. Essa é a proposta para um mundo como o nosso, que nos traz. Essa luz que ilumina a nossa vida nos protege dos percalços, das dificuldades e das quedas. Evidentemente, assim como as crianças, quando nós estamos apenas na infância espiritual, a gente não caminha firme e forte. Quando a gente vê um bebê, quando ele está começando a caminhar, muitas vezes esse bebê ele vai tropeçar, esse bebê vai cair, e nós, como pais, estamos ali para auxiliar, para ajudar, para levantar, mas vai caber à criança, com o passar do tempo, ficar mais firme e andar com suas próprias pernas. A gente está na infância ainda. Nós não caminhamos firme e forte. Ainda temos as nossas dificuldades.
mas nós temos um Pai, que é Deus, que tudo vê. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Onisciente, onipresente, que é infinito amor e bondade. Então, nas nossas quedas, nos nossos momentos de dificuldade, um Pai zeloso vai estar do nosso lado. E vai nos dar ânimo, e vai nos dar força para que a gente possa se erguer e continuar a nossa jornada, mesmo que a gente caia logo ali adiante. E assim a gente vai andando, de encarnação em encarnação, até chegarmos ao estado de espírito puro e nos tornemos pessoas fortes, não vacilantes, que avançam rumo à evolução espiritual. Então, encerrando, que nós possamos abastecer com esse óleo, com esse azeite, a nossa lamparina. A gente não é um sol, a gente é um vagalume, mas já é capaz de fornecer uma luzinha, importante para a nossa existência. Eu agradeço a atenção de todos, e desejo aí um bom final de semana. Obrigado, Márcio. Então, gente, vamos aproveitar então essa maravilha de harmonização para o nosso passo espiritual, com a certeza de que diante de cada um de nós vai estar um irmão da espiritualidade nos trazendo uma energia de muita paz e de muita luz e de muita positividade. E nós só precisamos receber, agradecer este Deus maravilhoso, conforme nos trouxe o nosso irmão, que está sempre presente, sempre junto de nós, sabendo sempre de tudo de nós. Vamos receber então esta energia curativa, tanto para o nosso físico quanto para o nosso espiritual. Que a bondade dessa espiritualidade faça com que nós, no nosso retorno para os nossos lares, estejamos nos sentindo bem mais fortificado, bem nutrido destas bênçãos, destas dádivas que estamos recebendo. Por isso, então, dizemos: obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, espiritualidade do bem, por tudo, por todas essas dádivas. Repetindo, por mais que nós venhamos a agradecer, sempre vai ser muito pouco por tudo que recebemos. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, queridos. Agora aquela moça que hoje parece que não está com o óculos e a blusa da mesma cor, então meio diferente, vai nos trazer aqui aqueles recadinhos que a gente fez. E a Helena está aqui hoje, maravilhosa. Primeiramente, os trabalhadores do passe podem passar. Eia, agora. Os nossos recados passam por um convite muito especial para o grupo de estudo de sábado. E quem ainda não veio, que venha agora. Comecem. Essa iluminação a gente inicia sempre através dos estudos que nos aproximam mais e mais do conhecimento de todas as mensagens que Jesus nos deixou,
que a gente sabe que o Espiritismo vem esmiuçar essas mensagens. Não que a gente já não tenha o conhecimento bíblico, né, de séculos, mas muitas coisas a gente não consegue interpretar devidamente. O Espiritismo nos traz essa chave de entendimento mais amplo, mais aprofundado do sentido dessas parábolas, dessas inúmeras mensagens, desses ensinamentos, como foi o da lamparina, por exemplo. Todos esses ensinamentos se ampliam e calam muito mais fundo em nosso ser, né? Então, quem quiser começar já a estudar agora, as aulas de sábado não tem interrupção no verão, porque o estudo sistematizado, durante o verão a gente tira o período de férias, mas a nossa turma de sábado não tira férias e é aberta para todos, independente de conhecer ou não conhecer o Espiritismo, de estar chegando ou de estar aqui há muitos anos. É um estudo aberto, tá? Também amanhã o estudo começa às 9h15, tá, gente? Das 8h30 às 9h15 nós temos o nosso café com luz e cuscuz. É uma mesa comunitária onde temos oportunidade de compartilhar o pão com irmãos em situação de rua. Então, quem puder vir e viver essa experiência, que seja também agora, né? Que possamos iniciar, que possamos começar esse trabalho, porque nesse contato a gente pode trazer um pacotinho de bolacha e doar para eles, mas quem ganha a energia luminosa somos nós, né? Quem se transforma, quem um pouco mais se sensibiliza somos nós, que temos esta oportunidade de convívio, de compaixão, de vivenciar e partilhar a dor e prestar nossos ouvidos para essas pessoas que não têm o mínimo, que é um abraço, que é um bom dia. Então, que possamos estar também nesse trabalho, tá, gente? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de recado. Nós temos no sábado, dia 20, amanhã é 13, no próximo sábado, próximo final de semana, no dia 20, nós vamos ter aqui na nossa casa um cachorro-quente. Vai ser um buffet de cachorro-quente por R$20, cada um serve aquilo que quer, aquilo que gosta, vai ter até a opção vegana, e esse cachorro-quente, a renda será revertida para casa, a venda do cachorro-quente e de refrigerantes, né? E teremos também uma feirinha de trabalhadores da casa, que fazem artesanato, que fazem bijuteria, que vende perfume, que vende roupa, enfim. Teremos também essa oportunidade de visitar a feirinha, tá? Todos convidados. Além disso, temos o sorteio de um conjunto a partir das 7h. No sábado, a partir das 7h, então, o cachorro-quente. Quem quiser ficar aqui e comer aqui, pode comer aqui. Quem quiser levar para casa, pode levar para casa. A gente prefere que fique, mas todos somos livres, né? É mais também uma oportunidade de convívio, né? De bate-papo, é um passeio, enfim. Temos também o sorteio de um conjunto de suplá feito por uma artesã cheia de talento da nossa casa, e ela doou para que também se sorteasse em benefício da casa. Este ano a gente foi roubado, né? E ainda estamos correndo atrás do prejuízo para poder restaurar aquilo que tínhamos recém-adquirido, que era o sistema de som e imagem aqui para casa. E estes eventos visam ainda repor isso, tá, gente? Eu acho que esses eram os principais recados. Sim. Lá no fundo, gente, na mesinha lá tem a água magnetizada, tá? Aquela aguinha certamente a gente vai encontrar o remedinho que a gente veio procurar aqui hoje. Porque a espiritualidade, tudo veio e tudo sai, né? Eles têm luz de sobra para nos doar, tá bom, gente? Os trabalhos continuam, em seguida a Marisa começa a chamar para quem tem passe individual. Eu não sei se vai ter atendimento fraterno, acho que ninguém pediu, né? Mas também o passe coletivo, quem não deu o nome, que não está em tratamento, mas gostaria de receber a passe com a presença de um médium,
É só aguardar que também em seguida ela chama, tá, gente? Ai, esqueci de desligar o